sobre revoltas coloniais no Brasil. Nós temos dois tipos de revoltas no território nacional, tá? Uma delas é as chamadas revoltas nativistas, que são revoltas que basicamente elas acontecem em determinada localidade e são fatos isolados. Então, por exemplo, aquela revolta ela só vai repercutir realmente ali onde está acontecendo. E outras revoltas, essas muito mais pomposas, são as chamadas revoltas separatistas, que são as revoltas ao qual estados tentam se separar do Brasil. Então eu começo trazendo para você aí, para você ver, uma série de revoltas que aconteceu aí no nosso país. O Brasil, a sua formação, ela passa necessariamente por esse histórico de revolta, tá? Então, por exemplo, para a gente poder entender qual é o sentido dessas revoltas, vamos relembrar as aulas. Quando nós falamos que quando o português ele decidiu se instalar aqui no Brasil, ter uma administração direta, e aí o que, que ele fez? Ele trouxe todo aquele processo administrativo que existia em Portugal para o Brasil. E nesse trazer todo o processo para o Brasil, uma das coisas que, logicamente, ocorreram foi o fato de que os religiosos vieram para o Brasil. E é como eu falei para vocês, as missões dos jesuítas, elas não são só missões apenas religiosas. O objetivo dos portugueses trazerem os jesuítas para o Brasil não é simplesmente catequizar, é também parte desse objetivo, tá? É parte desse objetivo, mas não é só esse objetivo. Por quê? Porque, a princípio, a ideia necessária era a expansão do território conhecido brasileiro. O Brasil que nós conhecemos, que os portugueses conhecem, é o Brasil do Nordeste, é posteriormente o Brasil do Sudeste, mas nesse avanço a direção agora é o Brasil do Sul. Então a ideia é chegar até o sul do Brasil. Tá bom? Bom, aí o que, que acontece? A princípio, a partir dessa questão de se deslocar necessariamente para o sul do Brasil, né, para chegar até o sul, nós vamos encontrar algumas questões, por exemplo, conflitos que vão ser gerados pela falta, vamos botar assim, de conhecimento, ou até mesmo a arrogância dos portugueses e não reconhecer as civilizações indígenas, que são civilizações como qualquer outra, estabelecidas, vai fazer com que simplesmente os portugueses entendam que aquelas civilizações elas têm que ser catequizadas, elas precisam passar por esse processo de estruturação, de catequização, para se tornarem cristãos, e basicamente isso é feito de maneira abrupta, ou seja, não se leva em consideração de forma nenhuma o processo de construção daquelas tribos, daquela região. Então, isso que os portugueses fizeram aqui no Brasil. Tá? Bom, mas quais são as revoltas que nós temos aqui no período colonial? Eu vou falar uma por uma para você, tá bom? E aí, lógico que algumas a gente vai ver de maneira destacada. Por exemplo, a Confidência Mineira e a Revolta de Vila Rica, de Felipe dos Santos, nós vamos ver na nossa próxima aula de história, quando nós formos estudar a mineração. Tá? Mas hoje eu vou falar de algumas assim, de maneira praticamente isolada. Então vamos começar com a Revolta de Beckman. Tá? Antes disso, eu vou passar aqui uma tela para você agora, para você ter noção de como o período de 1640 em diante é um período da história do Brasil de tantas revoltas e rebeliões. Tá bom? Deu para pegar essa parte aí, Rafael? Beleza. Então vamos lá. Aí eu sempre jogo o conteúdo para o conteúdo de prova. Professor, qual é a revolta que eu tenho que estudar? Sabe me dizer a resposta dessa?
Você vai ficar feliz agora. Todas, todas. Por que todas? Porque as revoltas no Brasil, elas fazem parte da construção do território nacional e também da, vamos botar assim, da burocratização do modelo de poder no Brasil. Então, não tem como você pegar uma revolta e falar assim, essa revolta eu vou excluir, aquela revolta eu acho menos interessante. E é a parte ruim, porque é a parte que você tem que gravar, não tem jeito. Ainda não fizeram uma, vamos botar assim, não criaram um método infalível para que você grave isso de maneira rápida e eficiente. Você precisa gravar, só que você só vai gravar se você estudar a Geovol, tá bom? Dúvida até aí agora? Não? Beleza, então. Então vamos lá. Então, no quadro que eu estou apresentando para vocês, você está do ano de 1640 até o ano de 1798. Eu lembro para você, Rafael, que de 1530 a 1640, nós vemos no Brasil, tá, o início do período colonial brasileiro. Tá? Professor, quando é que esse período colonial vai acabar no Brasil? Quando a família real vem para o Brasil e, tempos depois, o Brasil finalmente se tornar independente. Por enquanto, o Brasil é uma colônia. Tá? Então, vamos falar um pouco, voltar aqui para falar dessa revolta. Vamos começar com a revolta de Beckman. Beckman é uma família de fazendeiros no Maranhão, tá? Produtores, que se revoltam com o Império pelo fato de que o Império, o que ele faz? Né? Ele se acha dono do território. O Brasil não foi colonizado pelos portugueses. Então, na cabeça dos portugueses é assim: esse território é meu. Então, quem vive nesse território, quem passa nesse território, deve obediência e pagamento de tributos à coroa portuguesa. E, no caso dos Beckman, essa família, eles eram produtores de drogas, tá? Não é aquela droga que você está imaginando, Rafael. Calma. Não é essa. As drogas que nós falamos são pequenos temperos, são pequenas sementes, pequenas questões ali envolvendo a vegetação local ali do Maranhão que faziam parte, lógico, que os portugueses usavam para poder vender isso fora do Brasil. Tá? Então, essa é a revolta. Mas, beleza. Por que eles se revoltaram? O que acontece com os portugueses? Deixa eu pegar alguém que chegou aqui. O Jardel chegou aí. Bom dia, Jardel. O que ocorre com os portugueses? Os portugueses, eles cobram impostos para que as pessoas trabalhem na terra. Lembra que eu falei na última aula que os portugueses ofereceram terras, né? Ofereceram terras para as famílias portuguesas viessem para o Brasil? Sim, ofereceram. Mas o desenvolvimento dessa terra vai depender necessariamente dos portugueses. Então, as famílias portuguesas que vieram para o Brasil, elas são as responsáveis por isso, tá bom? Dá só um minutinho aqui. Aqui não tem jeito. Aqui atrás tem 2 caninhos. Aí é complicado. Vamos lá, vamos voltar aqui. E peço desculpa aí pelos cachorros. Não são meus, mas... Então vamos lá. Aí esses portugueses, eles vieram aqui para o Brasil, tá? Com o objetivo de colonizar, de, enfim, fazer fortuna, fazer riqueza aqui no Brasil. Esse era o modelo português. Chama esse pessoal aqui para o Brasil. Vamos fazer um pacto colonial aqui. Tá? Essas pessoas vão fazer essa terra prosperar. E, em troca, o que nós vamos fazer? Nós vamos necessariamente fazer com que a coroa portuguesa receba por esse investimento. Tá bom? Aí você me fala assim, professor, essa revolta cai muito em prova? Não.
não cai. Essa revolta eu posso descartar hipótese alguma. Por quê, professor? Simplesmente porque todas as revoltas fazem parte, tá? Todas as revoltas. Não tem uma revolta que não faça parte necessariamente, tá? Do processo. Bom, a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, ela acontece necessariamente, mais uma vez, pela questão dos impostos cobrados pelos portugueses. A coroa, ela taxava e sobretaxava, tá, os produtores aqui no Brasil, porque a ideia deles era enriquecer às custas desses trabalhadores portugueses. Então, a Revolução Pernambucana, ela é uma revolução que ela, o que ela gostaria de, vamos botar assim, qual era o objetivo central dela? Lembra das capitanias hereditárias? Os senhores lembram? Tá, quais foram as que progrediram? Isso. E Pernambuco. Então, o que Portugal entendeu? Que o modelo de Pernambuco deu certo. Então, o que os portugueses querem agora? Cobrar mais impostos, aumentar a tarifa de impostos sobre os habitantes locais. E isso por quê? Porque o modelo funcionou. Mas por que o modelo funcionou? É a pergunta, né? Porque os outros não funcionaram e o modelo de São Vicente e o modelo da Revolução Pernambucana funcionou. O que vocês acham que houve lá? Quem souber pode falar. Alguém tenta? Não. Jardel? Tá bom, vamos lá. O que acontece? O Nordeste ele vai ser o cenário perfeito para o desenvolvimento do engenho de cana-de-açúcar. Então, o que ocorre necessariamente? Por conta, quem é que comanda o açúcar no mundo? A Holanda. A Holanda ela vende a tecnologia para os portugueses para que eles possam justamente produzir o açúcar. E aí, aonde a Holanda. Aí vocês falam assim, mas pô, qual é a vantagem para a Holanda nesse sentido? A vantagem da Holanda é que, além dela vender a tecnologia, ela também refina o açúcar. Então, ou seja, Portugal paga duas vezes para a Holanda. Então, por que a capitania de Pernambuco vai prosperar? Porque necessariamente ela possui mais recursos do que as outras capitanias. Então, por que a de São Vicente prosperou? Porque o que acontece? Como é que Portugal, eu até preparei uma folha para vocês, depois vocês leiam com calma, está lá no WhatsApp. O que Portugal fez? Portugal estruturou todo o seu sistema no engenho de açúcar. Então, açúcar, refino do açúcar. Beleza. Aí você pega o refino do açúcar, bom, esse cara que está morando no Brasil, esse cara precisa comer, correto? Então, se esse cara precisa comer, o que eu vou fazer? Eu vou produzir a pecuária aqui no Brasil. E aí a pecuária ela ficou restrita à região do sul. E eu tenho outras formas. Lembra que eu falei que a revolta Beckman é uma revolta por conta da produção de drogas do sertão? O tabaco é um exemplo dessa droga a ser produzida. Então, o que vai acontecer necessariamente? Portugal cria, dentro de São Vicente e dentro de Pernambuco, um sistema eficiente, tanto na questão de distribuição de alimentos, como no modelo de negócio que poderia prosperar. Por isso que São Vicente e Pernambuco vão prosperar. Outra revolta, suma importante para você que vai fazer a prova. Guerra dos Mascates. Alguém sabe me dizer o que é mascates?
Sei lá, é ótimo. E aí, Rafael, arrisca? Sabe não? Jardel? Beleza, tranquilo. Tá, vamos lá então. O que que é a Guerra dos Mascates? O nome mascates, tá? Mascate. Eles são produtores de açúcar, correto? Então eles são produtores de açúcar. Essa revolta, ela vai ocorrer no ano de 1710, tá? Até o ano, eu deixei por isso até um mapinha para vocês. 1710, deixa eu passar aqui para vocês terem noção. 1710 até 1711. E ela vai acontecer no local Pernambuco, Recife. Tá, professor, o que que eu preciso saber sobre essa revolta? Como eu digo para vocês, eu tenho uma visão que eu falo para meus alunos que é o seguinte: é história sem mimimi. Então eu não vou ficar aqui dando volta, igual alguns professores fazem, né? Ah, não sei o quê, que a gente precisa ir, não sei aonde. Eu vou ser prático e objetivo para vocês. Então, se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar agora. A Guerra do Mascate é o conflito entre Olinda e Recife. E aí você vai prestar bastante atenção nesse conflito entre Olinda e Recife. Por quê? Porque Olinda e Recife é justamente as duas cidades que vão ter um crescimento acentuado por conta dos holandeses. Então, você já pode. Então, vamos lá. Qual seria a causa? A causa é o conflito entre Olinda e Recife. Qual seria o objetivo? A produção de açúcar no Nordeste. Ponto. Acabou. Só precisa saber isso. Se você gravar isso, você não erra a questão. Professor, mas e se aparecer para mim, por exemplo, e se aparecer para mim querendo saber detalhes em relação a essa revolta? Vamos lá, galera. Contexto e compreensão. Não é porque eu sei a causa e o objetivo da Guerra dos Mascates que eu vou falar assim, não vou ler então sobre a Guerra dos Mascates. É o pior erro que você pode cometer na sua vida. Então, leia, leia, para que você entenda os embrólios que envolvem a Guerra dos Mascates. Tá bom? Se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma aula só sobre essa questão das invasões holandesas. Nós vamos fazer falando sobre as invasões holandesas. Mas, se vocês quiserem, a gente pode detalhar sim, tá bom? Bom, vamos lá. Revoltas coloniais, né? O que são, afinal de contas, essas revoltas? As revoltas coloniais, elas revelam a insatisfação dos colonos. Os colonos eles não estavam satisfeitos com o Império Português, tá? A dificuldade de controle por parte das forças metropolitanas. A metrópole controla absolutamente tudo, desde produção até leis, até tributos, até impostos, até jurisdição, ou seja, até as decisões jurídicas ao Império. Não pretendiam extinguir o pacto colonial ou estabelecer a independência da América Portuguesa. Tá? Ou seja, Portugal, desde o princípio, desde a administração colonial, ele deixou absolutamente aos olhos de todos que o Brasil não seria independente pelas mãos dos portugueses. Para eles, o Brasil é uma colônia e assim será enquanto eles estiverem no poder. Tá bom? Outra questão é o momento em que as diversas regiões da colônia enfrentam sérias dificuldades econômicas. Professor, mas por que essas dificuldades econômicas elas existiam? Porque o Brasil, basicamente, ele vive nesse momento de quê? Especiarias e pau-brasil. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se algum professor de história já falou isso para vocês. Se não falou, vou falar pela primeira vez. Cara, se os portugueses não tivessem descoberto o ouro,
casa caiu. Ah, mas por que a casa caiu? Muito simples. Pensa no seguinte: qual é a vantagem portuguesa hoje na Europa? O pau-brasil e as especiarias, né, as drogas aqui brasileiras levadas para a Europa. Só que existe uma coisa em todo consumo. Todo consumo, ele chega a um momento que ele se consolida. E também ele chega a um momento que ele já está tão consolidado que ele parte a se tornar desinteressante. Então, no primeiro momento, ai, que maravilha, que lindo, olha o pau-brasil, que madeira fantástica. Passou o tempo, todo mundo já tem. O que acontece? Aquilo ali perde valor. Tá? As coisas, pessoal, que têm mais valor são as coisas mais difíceis de conseguir. Se você pegar uma apostila, vou dar um exemplo assim, pegamos uma apostila para a prova da PEMERG, essa apostila só foi produzida 10 unidades dela. Tu acha que tu vai comprar ela por R$ 40? Nunca, porque é raro, é valioso. Então, o pau-brasil ele já está chegando ao momento de saturação. E aí Portugal teve que novamente voltar para o objetivo principal. Qual era o objetivo principal? Chegar na colônia Brasil? Em comprar o ouro, muito bem. Metais preciosos, ouro. Isso só vai ser conseguido 200 anos depois. Né? Bom, vamos voltar aqui para falar de mais uma guerra, a Guerra dos Emboabas. Deixa eu voltar aqui para a gente falar do Emboabas. A Guerra dos Emboabas, pessoal, vou ampliar aqui, tá? O professor já não é mais um garoto, então ele já não tem aquela visão periférica. A Guerra dos Emboabas é aquela batalha que ela vai se dar na região de Minas Gerais, tá? E aí, quem quiser anotar, entra um novo personagem fundamental para a história da colônia Brasil. Eles se chamam os Bandeirantes. Vocês sabem me dizer qual era o objetivo dos Bandeirantes? Capturar escravos fugitivos. Uma coisa mais, assim, uma coisa mais importante, assim. Não que não fosse importante, né? Isso. O Formaram outras terras e são desbravadores. Ou seja, os caras responsáveis por conhecer o Brasil como você e o Jardel conhecem hoje são os bandeirantes. Ah, professor, quer dizer que os bandeirantes são maravilhosos? Não, são mercenários, trabalham por dinheiro. Ah, mas eles têm um papel fundamental? Fundamental. Eles encontraram o ouro. Isso mudou tudo. A colônia, enfraquecida, perdida, voltou a ser forte, voltou a ser imponente. Isso mudou o sistema econômico brasileiro. Então, esses caras têm um papel fundamental. Agora, vamos falar um pouquinho deles. Os emboabas, tá? Aliás, vou falar da revolta dos emboabas, mas eu quero focar nos bandeirantes primeiro. Por que eu quero falar sobre os emboabas e focar nos bandeirantes? Porque os emboabas, acima de tudo, eles são eles ficam na fronteira entre Minas Gerais e São Paulo, tá? Essa fronteira é muito importante para a história do Brasil. Professor, por que novamente? Porque ali vai se encontrar o ouro. Em pequenos riachos, ali abaixo da superfície, né, da água, ali no meio daquela terra preta, as pepitas de ouro. E o que isso muda? Tudo a partir de agora. Mas, professor, qual é o objetivo da Guerra dos Emboabas, então?
Aí história e dedução. Qual que vocês acham que é? Ouro, meu jovem. Ouro. Porque olha só, Portugal descobriu que tem ouro, correto? Só que eu lembro para vocês o seguinte: a história ela tem que ser vista do tempo em que a história acontece. Você acha que Portugal descobriu ouro? Aí foi assim? Qual é o zap do Dom João? Espera aí. Deixa eu mandar aqui um zap para ele. Ó, descobrimos ouro no Brasil. Pode mandar as caravanas para ir, pode mandar os homens, contratar mais gente e vamos garimpar ouro. Vocês acham que foi assim? Acho que não, né? Entendi. Vocês acham que foi por mensagem de texto, né? Tá bom, mas não foi não. Pessoal, até chegar a notícia na capital, o que vocês acham que vai acontecer? Exatamente. É só pensar com cabeça de brasileiro, irmão. Só parou. Caraca, tem ouro ali naquela região. Aí os portugueses estão lá, fazendo caminho de volta. A missão deveria levar pelo menos uns 2 meses, porque você acha o quê? Que o português pega a carroça, dá seta e entra na Via Dutra? Não, não, irmão. Tu tem que ir foiçando o mato. Vai foiçando o mato até fazer o caminho totalmente de novo. Aí esses caras conseguiram chegar até a capital. Só que levaram 2 meses. O que você acha que aconteceu na região? Vou pegar ouro, irmão. Vambora. Ouro. Pai, todo mundo pegando ouro e todo mundo. Aí começa aquela corrida, aquele boom pelo ouro. E aí Portugal descobre o quê? Que se ele não agisse rápido, ele iria perder o controle do ouro. Então, voltando aqui, falando aqui pra gente, a Guerra dos Emboabas, ela vai acontecer na região de Minas Gerais e vai envolver os bandeirantes vicentinos e portugueses e imigrantes. Porque a notícia do ouro, ela vai se espalhar diretamente. Quando ela se espalhar, irmão, já era. Quais serão as consequências? Pode falar. Por conta das minas, exatamente. As minas de ouro, exatamente. E é interessante que esse ouro, né? Ele é. A gente tem uma visão muito errada do ouro, né? As pessoas acham que ouro é aquela coisa que vê no desenho, né? A pedra lá preta é aquela pepita brilhando, né? Cara, o ouro é ralinho e ele fica embaixo de uma camada de minério. Isso. Boa série, hein? Pra poder. Exatamente, exatamente. Aí tu pensa naquele tempo, nego lá, minerando. E aí o que isso vai rolar? Quais foram as consequências disso, tá? Depois eu vou falar sobre essa questão do direito sobre a exploração do ouro. Primeiro eu quero falar o seguinte: quais foram as consequências? Os emboabas, representados principalmente pelo Manuel Nunes Viana. Professor, quem é Manuel Nunes Viana? É um bandeirante. E quem são os Borba Gato? São os paulistas. Tá? Então, representado por eles, o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo. Esse acordo deveria dizer o seguinte, que os paulistas eles ficariam responsáveis pela margem do rio que passava próximo a uma cidade chamada São João de Del Rei. Mas os paulistas, lógico, perceberam que a ideia, na verdade, era afastá-los, né, do local aonde provavelmente se concentraria o ouro. Então, o que eles fizeram? Os paulistas, sem uma outra alternativa, eles vão se render aos emboabas, né, vão acabar perdendo esse conflito. E aí, após isso, a coroa portuguesa, numa tentativa, vamos botar assim, de criar ali um ambiente mais harmônico, porque imagina o seguinte, é que eu falo, história é dedução. Se você pegar, aí você está com conflito ali naquela região. Aí eu vou mandar um monte de gente da coroa portuguesa para poder minerar ouro. O que vocês acham que os caras vão fazer?
que vocês acham? Vamos lá. Falar devagar foi muito alto. Esses, é, isso aí. A Portugal vai mandar gente para minerar o ouro, correto? Só que se aquela região tiver em conflito, o que você acha que os caras vão fazer, os portugueses? Vão matar todo mundo, pô. Então, o que Portugal tinha que fazer? Um acordo, pacificar a região. E qual vai ser o resultado desse acordo? Quem quiser anotar aí, a criação da capitania de São Paulo e da Minas de Ouro. Beleza? Então, a partir da criação dessa capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, nós já começamos um movimento ali meio que ainda lento, mas em direção, tá? Em direção a justamente tornar o ouro como o maior e mais poderoso modelo econômico da coroa portuguesa. Dúvida até aí? Alguma pergunta? Então, beleza. Pode falar. Exatamente. Ela foi desmembrada. E depois a criação da Minas de Ouro, né? Então, vamos lá. A partir disso, por que essa parte é tão importante, tá, pessoal? Por isso que eu coloco essa revolta como uma revolta que você deve prestar bastante atenção. Porque depois disso, São Paulo e Minas de Ouro, né, tiveram que ter o quê? Nomeados seus governadores, já que tem uma capitania agora, né? Então, o que acontece basicamente? Os paulistas, eles decidiram abandonar essa região, tá? E fixar a sua, vamos botar assim, a sua população numa região chamada Goiás, pelos índios. E Goiás é o que vai dar o nome do estado de Goiás e Mato Grosso. Então, esses paulistas, o que eles foram buscar? Eles foram buscar um novo território e, para a surpresa deles, o que eles vão encontrar? Quem arrisca? O ouro. Aí o que eles vão descobrir? Que não é só a região centro-oeste do Brasil, não só a região sudeste do Brasil que é rica em ouro. O centro-oeste brasileiro é rico em ouro também. O que nós estamos, nesse momento, descobrindo? Que o Brasil, cara, é muito mais do que Nordeste, Sudeste e Sul. Beleza? Eu vou deixar esse slide lá no, no grupo, mas eu estou gravando a aula, tá? Então, vai ficar em vídeo bonitinho no YouTube para vocês, tá bom? Tá aparecendo, não? Pô, você fica aqui falando, cara. Deixa eu ver aqui. Peraí. Peraí que a gente vai fazer de novo. Calma aí. Tem que aparecer, pô. Como é que... Peraí, deixa eu ver se agora... E agora? Tá? Não tá? Será que é porque eu tô... Peraí, eu vou fechar aqui a gravação dessa parte. Vamos ver se é isso.